23 de setembro de 2016. São Paulo vence o Juventude, mas está eliminado da Copa do Brasil. Vencer o Fluminense vira obrigação para o Corinthians não se distanciar do G4 do Brasileirão. No Palmeiras, o técnico Cuca não terá força máxima amanhã contra o Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro. Santos espera por resposta de efeito suspensivo para poder contar com Gustavo Henrique contra o Sport. Ponte Preta tenta juntar os cacos após a eliminação da Copa do Brasil e técnico Eduardo Batista nega que tenha sido procurado pelo Corinthians. Você vai ver também como foi o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá! Muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da eliminação do São Paulo ontem para o Juventude. Precisando vencer por 2 gols de diferença, o tricolor até saiu com a vitória, mas o resultado não foi suficiente para a classificação e o sonho do título inédito da Copa do Brasil ficou para o ano que vem. O São Paulo foi até Caxias do Sul encarar o Juventude e tentar reverter a derrota sofrida por 2-1 no primeiro jogo. Rodrigo Caio acertou uma forte cabeçada e fez 1-0 para os paulistas. Só que o placar ficou nisso e o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O problema foi no primeiro jogo. Esse jogo merecia até a classificação e pelos números dos últimos jogos, apesar da última derrota, mas 3 vitórias em cima dos últimos 4 jogos. Isso aqui me deixa bem confiante. Confiança depois da classificação, mas é confiança a qualidade do jogo. A gente fala muito pouco hoje do Brasil, a qualidade do jogo. A gente não pode perder dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, onde a gente tem o nosso mando de campo, pode jogar do lado da nossa torcida e perder para um time como Juventude, com todo o respeito. E agora pensar no brasileiro, talvez o foco único do brasileiro seja até vantajoso para esse momento da tabela. Não quer dizer que eu abrisse mão da Copa do Brasil. Mas nas circunstâncias, eu acho que os 4 jogos vencemos 3, a classificação não veio em função da primeira partida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Marco Aurélio está dando a declaração mais serena, mais sensata diante de uma eliminação. Não deu para conseguir a vaga, mas há indícios de que o São Paulo esteja melhorando. Os resultados mostram isso, que existe uma melhora perto do que era. Mas ainda, claro, muito longe do sonho do torcedor são paulino, que se acostumou a ver a equipe vencer tantos campeonatos no passado. E o momento atual do São Paulo é delicado. O Campeonato Brasileiro está mais perto da zona do rebaixamento de classificação e na Copa do Brasil sai precocemente nas oitavas de final, eliminado. Por mais que você fale, o Juventude tem uma camisa, tem uma tradição, já foi campeão da Copa do Brasil, mas hoje é um time da 3ª divisão, né? Então, não é um resultado improvável, digamos assim. Posso apostar que quando sair o sorteio do torneio, que deu São Paulo e Juventude, a maioria dos torcedores do São Paulo pensou, poxa, nos classificaremos. Não foi o que aconteceu, Flávio. E olha que o time até que não jogou tão mal ontem não, mas o Juventude estava na dele, né? Tinha uma bela vantagem. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o São Paulo foi eliminado por um time de 3ª divisão. Esse é o detalhe. Então, fez o que faz sempre. Tem muita dificuldade para finalizar. Ergueu bola, chegou a jogar com 2 centroavantes, que é uma coisa... Nossa, isso em termos de... O Guardiola, se ele assiste um jogo desse, ele bate a cabeça na parede. Ele tem uma postagem do Guardiola no Twitter, que ele escreve, não existe 2 pivotes, não existe 140 toques. Negócio terrível. O São Paulo, os jogos que ele ganhou foram contra times que estavam piores do que ele, e quando os times estavam melhores do que eles, ganharam. E foi eliminado pelo Juventude, uma partida onde inclusive o gol foi em impedimento, criou mais oportunidade, mas também tomou bola na trave. Há uma reclamação de um pênalti no último minuto, que é pênalti à brasileira, não foi, mas já se deu em algumas outras oportunidades. E continua lá perto da zona de rebaixamento. Sinceramente, eu não estou vendo evolução nenhuma no time de São Paulo. O fator Marco Aurélio Cunha pesou, porque ele é um cara importante, então ele trouxe para ele a responsabilidade, mas isso passa.
Porque aí você precisa ter time, você precisa ter uma definição tática importante. São Paulo não tem nenhuma coisa nem outra. E corre risco de rebaixamento, sim senhor. Está a 5 pontos do Vitória, que ele joga no domingo, a gente vai falar disso. E se o Vitória ganhar, o Vitória que está na zona de rebaixamento, que é o mais normal, que o jogo é lá em Vitória, né, no Barradão, o São Paulo vai ficar 2 pontos do Vitória. Então, sabe, tem nada bom no São Paulo. Não está vendo nada, se ser eliminado por um time de terceira divisão, não condiz com a história do São Paulo. É muito menos do que o torcedor espera do time, com certeza. A situação está periclitante. E a nossa enquete de hoje no site gazetesportiva.com é sobre essa atual fase aí que o São Paulo está vivendo. Você acha que com a eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor vai conseguir reagir no Brasileirão? Sim ou não? O resultado a gente dá no final do programa de hoje, já que, né, vai ficar focado então em uma competição só. Eu vejo o São Paulo ainda muito irregular. O quê? Eu vejo o São Paulo ainda muito irregular. Irregular. Muito irregular. Ganhou, é verdade, 3 dos últimos jogos, mas não me inspira confiança. Então, eu acho que o São Paulo vai continuar brigando para não cair. É esse o ponto. Eu acho que eu não ligo uma coisa à outra, não. Acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. Provavelmente não cairá por culpa dos outros, né, que são piores até, mas é um time do São Paulo que não tem nada a ver com o São Paulo. Claro que é uma coisa que o São Paulo está colhendo depois de ser plantado. Desde 2008, aquele caos que o clube virou e tal. Mas eu não ligo uma coisa com outra. Acho que não vai ter reação nenhuma. Vai ser sufoco até o final. Pode ser rebaixado. É improvável porque os outros são piores, mas que ele pode ser rebaixado, pode sim. Bom, gente, o Internacional ontem provou mais uma vez que essa temporada tá dura. O time de Celso Roth perdeu para o Fortaleza por 1-0, mas se classificou graças à vitória conquistada na primeira partida. Veja aí. Na Arena Castelão, o Internacional perdeu para o Fortaleza por 1-0 após esse gol de Daniel Sobralense. A vitória do Colorado por 3-0 na primeira partida garantiu o Clube Gaúcho na próxima fase da Copa do Brasil. E olha que o Fortaleza teve chance de fazer 2, talvez fizesse 2 para o terceiro, tal. O Internacional não jogou absolutamente nada. E eu repito aqui, culpa de uma gestão desastrosa. Outro clube modelo, há alguns anos, chegou a ser o clube com o maior número de sócios torcedores do Brasil, um modelo de gestão, de administração, que hoje é muito parecida a situação do Internacional com a do São Paulo. O Internacional tem menos pontos, mas a situação é muito parecida. Bom, com os 2 últimos classificados aí, então, para as quartas, a CBF sorteou nessa manhã os confrontos para a próxima fase. Vamos ver. Grêmio e Palmeiras fazem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 28, às 9h45 da noite, na Arena do Grêmio. E a volta está marcada para o dia 19 de outubro, no mesmo horário. O vencedor desse confronto encara quem triunfar no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, que vão começar a medir forças também na próxima quarta, às 9h45, na Arena Corinthians. O jogo decisivo ficou para o dia 19 de outubro, no Mineirão. Do outro lado da chave, o Santos vai enfrentar o Internacional na semana que vem na Vila Belmiro e decide uma vaga na semifinal no dia 19 de outubro, no Beira-Rio. Completando as quartas de final, o Atlético Mineiro recebe o Juventude na quarta-feira no Estádio Independência e finaliza o confronto no Alfredo Jaconi no dia 19 de outubro. Só clássicos, né, Flávio? Tirando o Atlético e o Juventude, que não tem esse status de clássico. O Atlético é favorito, mas até então o Juventude eliminou o São Paulo. Agora os outros 3, jogaços. Copa do Brasil é muito legal, muito interessante. E você fazendo uma projeção, não fica fora até o mais natural, fazendo uma projeção com naturalidade da final Santos e Palmeiras de novo. Projeção natural. Claro que sim, considerando tá tudo resolvido. O momento das duas foi dito equipes, agora por você, pela Anitta, que o torcedor de São Paulo não esperava ser eliminado pelo Juventude, foi. Mas dentro da projeção natural, você caminha para um Palmeiras e Santos, vai ter um momento de um Palmeiras e Corinthians, que hoje o Palmeiras teoricamente é favorito, ganhou outro dia dentro do campo do Corinthians, aí você caminharia para uma final, repetindo a final do ano passado. Você acredita numa semifinal Palmeiras e Corinthians? Já pensou? Você acha que o Corinthians está com bola para passar pelo Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras está tranquilo para passar. Ele está bem melhor que o Grêmio e acho que o tranquilo tudo, né? Claro. E eu acho que o Corinthians, ele
está mais ou menos, estava caindo, deve dar uma estancada com o Carille, e o Cruzeiro vem subindo. Mas eu não sei se ele vai chegar em tempo de alcançar. São 2 jogos. É possível que o Corinthians chegue e aí nós teremos um Corinthians e Palmeiras dentro da normalidade, que seria sensacional. Seria fantástico, né? Corinthians e Palmeiras numa semifinal de Copa do Brasil seria... Não me recordo, inclusive, de nenhuma semifinal de Corinthians e Palmeiras em Campeonato Brasileiro nos tempos de... Libertadores. E foi terrível. Foi, o Corinthians perdeu. Histórica. O Corinthians perdeu para o Palmeiras uma quartas de final de Libertadores em 99 e depois nas semifinais em 2000. Teve aquela do Marcelinho, que ele perdeu o pênalti. Isso, essa é 2000. Semifinal. Era semifinal. Pois é, imagina, só isso que vai ser relembrado caso ele se encontre outra vez. É sensacional, né? E aí, se você tem o outro lado, o Santos também passando, para o futebol paulista. O Santos pega o Internacional. Pois é, que é aí poderia dar um Santos e Atlético Mineiro do outro lado, que é outro jogo muito legal. Olha cada jogo. É bem bacana, bem bacana. E aí que tem aquela coisa, né? Também muita gente falando, porque o Grêmio agora está com foco na Copa do Brasil, o Cruzeiro está com foco na Copa do Brasil, até o São Paulo também estava com foco na Copa do Brasil. E não acho que quem esteja brigando pelo título vai colocar time reserva nessa fase da Copa do Brasil. É jogo no meio de semana. Claro. É jogo domingo e quarta é a norma. Dá para você escalar. Além do mais, tem esse jogo agora e outro jogo depois é só lá no meio de outubro. Não é colado, não. São meios de semana, mas com distância. Ô, louco. Isso é migué para quem vai cair. Claro. Não tem isso aí, não. Não existe. Bom, a gente estava aí falando do Corinthians. Nosso contato agora é então com o repórter Adriano Dolfi, que está ao vivo no CT Joaquim Grava. Quais as notícias que você traz para a gente do Timão? Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Anitta, a todos que acompanham essa edição do Gazeta Esportiva. Foi uma tarde relativamente tranquila por aqui. No gramado, apenas os jogadores reservas, os titulares, fizeram um trabalho regenerativo ali dentro na academia, entre eles o Cássio, que está fazendo um tratamento no ombro esquerdo, e o Rodriguinho tratando uma lesão na coxa. Os dois só irão para o jogo caso treinem amanhã pela manhã aqui mesmo no CT Joaquim Grava. O departamento médico do clube já descartou as presenças do Guilherme, do Wilson e do Wendel pelos mesmos motivos, lesões musculares. Os 3 estão fora desse reencontro com o Fluminense. Quem concedeu a entrevista coletiva por aqui foi o meia Giovanni Augusto, que retornou ao time titular nas mãos do Fábio Carrilli, ele que havia perdido a posição justamente na era Cristóvão Borges. Vamos acompanhar o que disse o Giovanni Augusto. É verdade que eu ia perdendo um pouquinho de espaço com o professor Cristóvão, né? Mas acontece, é questão de opção, e agora o professor Carrilli me deu uma nova oportunidade. Acredito que nesse último jogo eu consegui corresponder àquilo que ele pediu para mim, e agora só ter tranquilidade para dar sequência, né? Para não poder machucar novamente, porque como eu estou voltando de uma pequena contratura, a gente tem que ficar esperto para não poder ter esse novo problema. E eu estou feliz pela minha volta e espero poder agora ter uma sequência boa para que a gente possa aumentar a nossa confiança e dar sequência no restante do campeonato. Giovanni Augusto é um dos 11 jogadores dessa equipe que deve ser repetida em relação à partida da quarta-feira. E por falar nessa partida da quarta-feira, ela ainda repercute lá no Rio de Janeiro. O Fluminense reclama bastante da arbitragem, dizendo que não venceu a melhor equipe. O Giovanni Augusto comentou esse clima que está sendo criado aí pelo Fluminense para essa partida e relembrou justamente um episódio envolvendo Fluminense e Corinthians, no qual o volante Elias se deu mal. A respeito desse clima, desse ambiente que foi criado em relação à arbitragem, queria que você falasse se vocês estão conversando sobre isso para tomar cuidado, e a escolha do Daronco, é um árbitro preparado para administrar toda essa pressão? Eu acho isso super normal, até porque cada um vai puxar para o seu lado, né? Cada um vai falar que aconteceu uma coisa, que aconteceu outra. Do meu ponto de vista, não vi nada demais, não vi nada assim absurdo. Os gols todos estavam impedidos. A situação ali que a escola do pênalti, no meu ponto de vista, também não foi pênalti, foi lance normal de jogo, de contato. E se for querer falar um pouquinho dessa situação, a gente pode lembrar até há pouco tempo o caso do Elias, né? Naquele nosso jogo contra eles, que o Gum fez uma falta muito forte e acabou deixando o Elias com uma fratura, e isso desfalcou a gente por muito tempo. Então, eu acho que nós temos que deixar essa rivalidade, esse extracampo de guerra para eles estão achando que é assim. Então, nós temos que ter tranquilidade para entrar somente com o pensamento de jogar futebol, que é isso que vai nos levar à vitória.
Pois é, e nessa partida, lembrando que o setor das torcidas organizadas, cerca de 8 mil lugares ficará vago justamente por causa da punição imposta pelo STJD na briga de torcedores no clássico com o Palmeiras. Então a diretoria aí já contabiliza um prejuízo de 8 mil lugares a menos para essa partida. E 4 atletas foram promovidos pelo Fábio Carrilli do time sub-20 para o time principal. Entre eles, o volante Ameixa, o meia Rodrigo e os atacantes Léo Jabá e Carlinhos, aí 4 jogadores integrados ao elenco profissional. Essas são as informações aqui dessa tarde relativamente tranquila, viu, Anitta? Mas que no domingo a Arena Itaquera promete pegar fogo. Boa noite. Boa noite, obrigada, Adriano. A gente espera que só não tenha briga, né? Por causa dessa rixa aí que ficou do jogo anterior pela Copa do Brasil, que as torcidas não briguem. A torcida não precisa disso para brigar. É coisa de bandido. Mas o jogador tem que ter confusão. Sim, tem mesa redonda domingo, né? Ah, tá bom. De você quer confusão no campo. Você quer, assim, polêmica. Bastante. Né? Pro Godoy ficar polemizando. O que puder ter é melhor. Eu espero que seja bem confuso o negócio todo. Não fala assim. É claro. Jogo bonitinho. Tem mesa redonda domingo, pô. O jogo bonitinho você deixa para ver os da Europa, né, Flávio? Aí é outro nível de jogo. Não dá para ter aquela técnica, então vamos fazendo, né? Não dá. Tá bom, aí a gente não vou ser hipócrita. Faz a várzea. Eu vou ser hipócrita. Não, aqui foi 0-0, mas foi um jogo bem comportado. Vai te catar, pô. Tem programa, vamos lá. Vamos bagunçar. E eu juro que não vou falar do sofá hoje. Não vai. Não vou se ele falou que ele não vai falar do sofá, é porque ele vai falar. De novo, o STJD pega e pune o lugar. Aliás, mas eu já falei que aquele setor lá ele é violento. Ele é. Ele quebra tudo, Flávio. O Giovanni Augusto é um jogador de um nível muito bom. Ele não chegou ainda a jogar o nível que ele pode jogar no Corinthians. Teve essa história do professor Cris, que ele não era titular e tal. Ele é um cara que jogando ali pelo lado direito, como ele jogou a partida do meio de semana, ele pode crescer muito. O ano passado no Atlético Mineiro ele jogou muita bola. Já no Figueirense ele jogava muita bola. Então eu não sei, fica aquele mimimi no Corinthians, não tá aguentando a camisa. Pô, ele jogava no Atlético Mineiro. Claro. Ele não jogava, ele não veio do Figueirense, né? Direto que poderia sentir, até nada contra o Figueirense, mas ele fez boas partidas. E ele no campeonato, no Atlético, ele foi talvez o grande destaque do time. Então, eu acho que não é um jogador pra gente prestar atenção. Teve alguns problemas de contusões. Mas ele é bom jogador. Essa foi uma reposição que o Corinthians teve, que eu acho que foi num nível muito bom. Só que entendo que não está jogando mesmo tudo que pode. E vi coisas boas também no trabalho do Carille, Flávio. Primeiro, o setor defensivo ficou mais sólido, apesar de no jogo aéreo ainda o Corinthians está muito exposto, mas a linha de impedimento funcionou muito. Mas está exposto assim, ele joga avançado, então não há espaço, mas o cara entra no impedimento. Então a linha de impedimento, mas que com o Cristóvão não tinha a linha de impedimento. Porque ele jogava com a defesa mais atrás. Então funcionou bem essa linha, só não pode errar o auxiliar, né? Porque o time do Corinthians está funcionando direitinho. E essa formação, sabe, poxa vida, olha o meio-campo do Corinthians. Tudo bem, não é brilhante, mas são jogadores que sabem o que fazem com a bola. Poxa vida, Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone e Marquinhos Gabriel, quer dizer, todos jogadores leves, sabem sair tocando, então dá para vislumbrar. O Giovanni Augusto falou uma outra coisa, que aí eu já acho um pouco de exagero, mas eu não vi nada, ele disse o seguinte, abre aspas, não vi nada demais nos times que estão brigando pelo título, ainda dá para o Corinthians sonhar. É que faltando aí, que são 27ª rodada, faltam 11 rodadas. É pouco tempo para você tirar uma diferença de 10 pontos. Mas aí tem que fazer o politicamente correto. Mas bem. Dá para sonhar com o Libertadores da América. Dá sim, nos dois torneios. O Corinthians, eu acho que a briga dele está mais no Campeonato Brasileiro, mais no mata-mata de Libertadores. Pode dar sim, o time começa uma ascensão e é Corinthians, né? Não é qualquer time. Bom, e para esse confronto aí entre Corinthians e Fluminense, o técnico Levir Coupe só deve definir a equipe momentos antes do jogo. O Fluminense tenta deixar para trás a eliminação na Copa do Brasil, mas pelo menos por enquanto vai ser difícil esquecer, já que o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro é justamente o Corinthians. As polêmicas de arbitragem na partida da última quarta-feira devem deixar o clima ainda mais tenso domingo em Itaquera, principalmente levando em consideração que se trata de um confronto direto pela chance de seguir na cola do G4. O técnico Levir Coupe ainda não adiantou a equipe titular. O atacante Wellington é dúvida,
Certo mesmo é que o garoto Igor Julião vai entrar na lateral direita, no lugar do suspenso Wellington Silva. Eu até prefiro jogos assim, né? Até porque depois do que aconteceu nessa última partida, acho que as atenções vão estar todas para esse jogo aí. Acho que é uma oportunidade boa para mim. E eu nunca fui de escolher, até porque a minha primeira partida em profissional foi um clássico contra o Vasco. No ano seguinte foi uma reestreia contra o Cruzeiro. Então sempre foram jogos muito difíceis e desde que eu estou aqui no profissional nunca teve um jogo fácil. E esse vai ser um jogo muito especial. Igor Julião foi formado pela base do tricolor das Laranjeiras, passou pelo Kansas City dos Estados Unidos, além de ABC, Macaé e Ferroviária. Pelo menos no discurso, o jovem lateral de 22 anos mostra-se bastante confiante. Segurança que é passada inclusive pelo titular da posição. O Wellington Silva é um cara que sempre me apoia, ele sempre conversa comigo. Às vezes que eu entrei no lugar dele, quando acabou o jogo eu fui recebido sempre com um abraço com ele, com parabéns. Então é uma disputa sadia. Eu sei onde é o meu lugar hoje. Para mim hoje no momento o Wellington é um dos melhores laterais do Brasileirão nessa temporada. E eu tô para ajudar, cara. Tô para ajudar e ocupar bem esse lugar que está sendo bem preenchido aí. Ô Flávio, tudo bem, eu conheço você bem, eu imagino o que vem pela frente. Mas eu não entendo esse chororô do Fluminense por duas razões. Uma, que o Fluminense é o clube mais ajudado do futebol brasileiro. Já teve virada de mesa, aí o STJD está sempre ali para amparar o Fluminense, para descobrir algum jogador irregular para evitar a queda. Mas tudo bem, isso é passado. Mas um jogo com o Corinthians, eles reclamam aí de, vamos citar os 5 lances, 2 pênaltis e 3 gols anulados. Não tem um único lance incontestável. Aquele que você fala. Os impedimentos são incontestáveis, eles não aconteceram. Não, eu digo a versão do Fluminense. Né? Não tem nenhum lance que você fala assim, poxa vida, é verdade. Então não teve nenhum lance contestável, é isso que eu quero dizer. Os 3 gols corretamente anulados e no pênalti, um ou outro pode até achar que foi, mas a maioria acha que não. Eu, por exemplo, acho que não foi. Você viu o pênalti em algum lance? Claro que não. Esse é um cara de pau, né? Um time que já caiu 3 vezes e subiu no tapetão, devia ser proibido de falar, não tem direito. Cara de pau, né? Cara de pau. Não fala desse menino? Não, ele não. O presidente estava na dele, falando o trabalho dele. Mas eles são muito cara de pau, né? Eles são. Nossa Senhora. A Portuguesa não caiu, né? E o Fluminense subiu. Então, E aí hoje você vê a Portuguesa na 4ã divisão. Se bem que merece, foi acordo que se dane. O Fluminense estava na Série C, aí subiu da C para A direto. O Fluminense caiu outra vez e também foi convidado para... O time desse não pode falar nada, não, quietinho. Mesmo que tivesse alguma coisa, tem muita coisa para pagar pela frente. Mas não teve nada, foi normal. Até poderia não ter perdido o jogo, porque não jogou tão pior que nem pior que o Corinthians. Foi um jogo pau. Aliás, um jogo feio. Espero que domingo seja um jogo bem melhor. Mas o Fluminense não dá para você levar a sério, né? Não dá. Eles não entraram no STJD para anular esse jogo, não, né? Não. A não ser que eles descubram algum jogador irregular. Eles sempre dão um jeitinho. Mas entraram reclamando contra o árbitro. Isso é uma expressão para o jogo agora de domingo. É conversa para boi dormir. O Daronco, que é o árbitro, não costuma se submeter a pressões, não. Ele é até meio ignorantão, né? O cara forte. Então acho que não devemos ter. Agora terá um árbitro, que puseram um coió, né? Para apitar o jogo de quarta-feira. E aí quando o árbitro é coió, os caras vão para cima dele mesmo. Então não pode, né? Olha, eu gostei muito do sotaque desse jovem, então vou falar assim, domingo, a partir das... Não vou. Domingo, o Vasco. É Fluminense. Sotaque muito bonito. Domingo, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, ao vivaço, com tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem também a nossa cobertura da próxima fase da Copa do Brasil, reportagens especiais e a presença dos treinadores Márcio Bittencourt e também do Silas. 9 horas da noite, a gente vai se encontrar, não é isso, Flávio? Certo. Vai ser Certo? Certo. Tudo correto? Tudo certinho, vai ser bem legal, tem muita coisa pra gente debater, essa fase brava do São Paulo, tem um monte de coisa pra gente falar. Corinthians, o novo Corinthians, é novo, não é? O Palmeiras que joga contra o Coritiba dentro da normalidade ganha, mas, né? Santos que joga lá em esporte,
Tem muita coisa legal. Matérias especiais também, como sempre. 9 da noite, ó. A 27ª rodada da Série B continua a partir de hoje. Vamos aos jogos. Às 7h15, daqui a pouquinho, o Criciúma encara o Sampaio Corrêa no Heriberto Rilse. Às 8h30, o Joinville recebe em casa o Avaí. E às 9h30, o Oeste mede forças com o Goiás, na Arena Barueri. Amanhã, mais 5 partidas. Às 4h20, o CRB pega o Bahia no estádio Rei Pelé. E no Durival de Brito, o Paraná encara o Náutico. Às 4h30, o Vila Nova enfrenta o Londrina no Serra Dourada. E o Vasco faz o duelo dos líderes aí contra o Atlético Goianiense em São Januário. E às 6h30, o Tupi pega o Brasil de Pelotas em Juiz de Fora. E na segunda-feira, fechando aí essa rodada, às 8 da noite, o Paysandu enfrenta o Bragantino no Mangueirão. Agora, recado importantíssimo. Não sei o que você está fazendo além de me ver, mas pare. Você pode estar cozinhando e vendo, cozinhando, não vamos falar mais disso, né? Enfim, fazendo aí um crochê. Estamos cozinhando bem. Você pode estar lavando a roupa enquanto vê o programa. Para, porque a gente tem um recado importante. Já está aberta a votação para você aí de casa escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda, você sabe, é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. E para votar é simples, www.troféumesarredonda.com.br. É assim, né? É assim, você tem o site lindo com as outras edições para você ver, para montar o seu time. E olha que legal, a Lux Color, uma grande empresa brasileira, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. Vai ser sensacional, vai lá e vote, hein? Agora, se liguem nessa notícia que eu vou falar para vocês. Durante a 32ª edição da Bienal aqui de São Paulo, os visitantes podem entrar em contato com uma obra de arte diferente no Parque do Ibirapuera. A bike repórter Renata Falzoni foi conhecer a escultura, que também é uma pista de skate. Obra de arte ou pista de skate? Essa aqui é as duas coisas ao mesmo tempo. Durante a 32ª Bienal de São Paulo, essa enorme escultura da artista sul-coreana Koo Jong é um convite à convivência no Parque do Ibirapuera. Ela gera uma discussão sobre quais são os equipamentos que o parque tem, como eles estão sendo usados, por quem, qual o espaço do skate dentro do parque e que a arte pode ajudar nisso tudo. É realmente uma obra de arte diferente de uma pista, de um bowl convencional que a gente está acostumado a andar. A transição é diferente, o flat é diferente. A princípio, ela parece ser muito difícil, né? Que ela tem 3 metros de profundidade, só que ela não é tão cavada, então dá para andar de um iniciante até um profissional. Além do skate, a galera do ciclismo BMX também aproveita a instalação. Quem gosta de um bowl, quem gosta de um halfzinho, gosta de bater um aéreo, brincar de carving, é a rampa, é a pista, é aqui. Vem pra cá durante a semana, de manhã tá vazio, de tarde é mais cheio mesmo, mas essa é a pista. Só que a felicidade dos praticantes de esportes radicais tem data marcada para acabar, já que essa escultura será desmontada após a Bienal, em dezembro. Eu acho que é um aperto no coração, porque, querendo ou não, é difícil já ter um negócio desse. Uma obra de arte para você praticar esporte. Aí você ainda tira isso que já tá bom. É um desperdício, continua, mantém, tá bom. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, o COMPRESP, só aprovou a intervenção em caráter provisório. Após a Bienal, a escultura vai ser destruída e o espaço volta a ser gramado. Pena, né? Podia deixar. É bonito e útil. Bom, rápida pausa aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco a gente volta para falar de Santos, Corinthians, Palmeiras e tudo sobre mais uma rodada da Série A deste Campeonato Brasileiro. Não saia daí. Sim, Gazeta Esportiva está de volta, mas antes de qualquer coisa, primeiro precisamos mandar um beijo gigantesco para Magrão. Sim, Milton está completando mais 1 milênio de vida. Parabéns, Milton. Parabéns, Magrão. Do tempo dos dinossauros. Um beijo, né? Ele, na verdade, me confidenciou que são 55 anos, mas ele está, ó,
corredor, tá em dia, Você com tem uma ideia, ele foi corpinho. meu professor na faculdade. Então. O Magrão? É. Meu Deus do Não é céu. conversa fiada, é sério. Faz Tá tempo. com corpinho de 54, né? Nossa. 84 com corpinho de 54. Ele tá ótimo, tá uma uva passa. Parabéns, viu? Tudo de bom pro nosso querido Magrão. E qual era a outra? Um beijo pro Garrafa também, que elogiou meu cabelo. Eu não entendi se foi de forma irônica ou não. Ele escreveu no WhatsApp: vovó, que cabelo é esse? É o que tem para hoje, tá bom? Mas vamos lá. Agora a gente vai conferir quais são os confrontos desse fim de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, respira que são vários. Amanhã, 4 horas da tarde, o líder Palmeiras encara o Coritiba lá no Allianz Parque. Um pouquinho mais tarde, às 6h30, é a vez do Sport e Santos duelarem na Ilha do Retiro. No último jogo desse sábado, às 9 da noite, o Lanterna América Mineiro mede forças com o Botafogo. Já no domingo, às 11 da manhã, o Atlético Paranaense pega a Ponte Preta, Sr. Flávio Prado, na Arena da Baixada, em Curitiba. E o Figueirense encara o Santa Cruz no Orlando Scarpelli. Às 4 da tarde, mais 4 partidas. No Barradão, Vitória e São Paulo fazem jogo aí de olho no Z4. Que fase! No Kleber Andrade, no Espírito Santo, o vice-líder Flamengo joga contra o Cruzeiro. O Corinthians duela contra o Fluminense na Arena em Itaquera e o Grêmio pega a Chapecoense em Porto Alegre. E aí, fechando a rodada, no domingo, às 6h30, o Atlético Mineiro pega o Internacional no estádio Independência. Na Ponte Preta, o assunto dessa sexta-feira girou em torno aí de boatos, fofocas, de que existe um possível interesse do Corinthians no técnico Eduardo Batista. A reportagem é do Felipe Esboril. A Ponte Preta ainda sente a eliminação na Copa do Brasil. Foi um golpe duro, ainda mais por ter sido em casa. Os jogadores precisam se recuperar, já que neste final de semana tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A gente conversou bastante, né? O grupo ainda, hoje melhor, mas ainda aparece um pouco abatido, né? Natural porque é um grupo de caráter. Com a cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido, mesmo com a desclassificação, é vida que segue, sob a batuta do experiente comandante. O bom trabalho de Eduardo Batista teria despertado o interesse do Corinthians. Mesmo assim, o treinador negou que tenha sido procurado pelo Timão e pretende continuar aqui em Campinas. No Corinthians ninguém me procurou, como qualquer outro clube não me procurou. A gente acompanha pela internet, né, pela mídia, né. É natural, a Ponte Preta faz uma campanha boa, né, pro tamanho da Ponte Preta. Eu sou um cara pé no chão, como eu disse, não é contrato, né, é projeto. Né? Se eu sentisse em algum momento que o projeto não ia funcionar, não é um contrato que me prende em lugar nenhum. Nunca me prendeu. Inclusive, após a Ponte Preta deixar a Copa do Brasil, surgiu a informação de que a diretoria teria renovado o contrato do treinador. Fato que foi desmentido. Eu não vou nem falar em renovação de contrato. Eu tenho um contrato de 2017 há 3 meses atrás, não foi há um mês. O planejamento já está correndo. O que me deixa chateado só é que não era para ter saído isso agora. Senão dá a impressão que o ano acabou. Né? Há 3 meses atrás eu já acertei com o Gustavo e meu contrato é até dezembro de 2017. Com 39 pontos, a Macaca aparece na 8ª colocação e briga diretamente com o Furacão, já que ambos estão próximos do G4. Bom, se ele aposta num projeto, então no Corinthians não trabalha em 2017. É super normal o Eduardo Batista estar sendo cogitado. Ele é melhor que o técnico de São Paulo. Ele é melhor que o técnico do Corinthians, ele é melhor que o técnico do Internacional, ele é melhor que o técnico do Grêmio. Que o Guardiola. Não, aí é brincadeira, né? Melhor que o Guardiola, nem somando todos e multiplicando por 20. Aí que mais? Melhor que o nossa, Santa Cruz é uma piada, né? Não dá pra contar. Então, eu só citei alguns times só em passar. Ele não tem ainda o nível do Cuca, claro que não, né? O Levir Coupe é o técnico que você pode colocar na frente. Ele é do nível, no mínimo, do que o técnico do Flamengo. Então é normal que ele seja cogitado, né? Só que ele tem um trabalho, tem mostrado extrema competência. O time da Ponte Preta não tem nada de espetacular, a não ser uma filosofia de jogo. E a Ponte está cumprindo até acima da meta dele. Então é normal que se cogite o trabalho dele.
Agora, não vale a pena ele apostar em aventura, que é besteira. Até porque também a vida ensina. Lembremos que ele estava no Sport, aceitou uma proposta do Fluminense e não durou, não me recordo, acho que não durou 2 meses. Exato. E é isso mesmo. E aí, a partir daí, ficou muito tranquilo. O Nelsinho, pai dele, várias vezes teve propostas e não saiu. Entendeu? Então, ok, aquele lance do Sport foi um erro? Foi um erro. E daqui pra frente, meu amigo, é bola pra frente. Não vai ficar eternamente na Ponte Preta. Claro que não. Mas aí vai cumprir. Tem que ser uma condição, mas tem que ser uma condição melhor. Se ele pega o São Paulo agora, por exemplo, e cai com o São Paulo. Se ele pega um Corinthians agora e não classifica para nada. E são coisas que estão claras aí, independentemente do trabalho dele. Então você tem que ser inteligente. Você está num projeto onde o seu trabalho está acima da média. A Ponte tem que fazer 46 pontos. Esse é o trabalho da Ponte. Deve fazer bem mais que isso. Já pensou a Ponte garantindo vaga na Libertadores? Mas aí é o excesso do excesso. Claro. 46 pontos é o que a Ponte tem que fazer. Sua meta está muito próxima. Você vai trocar por uma aventura e se ferrar. Não dá, né? Então é normal que ele seja cobiçado, é que ele é melhor que esse monte aí que eu sei. E falando em fidelidade, em lealdade, digamos assim, né? O Abelão fez isso com a Ponte também, né? Nossa, o Abelão... A Ponte lá numa draga danada. A Ponte para cair, e naquela época a Ponte não pagava salário em dia. Ele bancou do bolso dele o salário dos jogadores, não aceitou uma proposta que era do Fluminense, ficou até o final e salvou o time da Ponte. Só que Deus ajuda, né? No ano seguinte ele foi campeão do mundo com o Internacional. Bom, gente, no Santos, o técnico Dorival Júnior aguarda a decisão do pedido do efeito suspensivo do Gustavo Henrique para definir a equipe que vai enfrentar o Sport. O zagueiro foi punido com 2 partidas por causa das reclamações ao árbitro Rodrigo Batista Raposo depois da expulsão do Lucas Lima na derrota para o Internacional por 2-1. Eu não tenho um histórico passado nem de falar com a arbitragem. Fui um jogador muito tranquilo dentro de campo, né? E fora de campo a gente viu que ele prejudicou um pouco a nossa equipe. Acho que todo mundo viu isso. E no momento ali eu falei uma bobagem, mas que eles revejam isso, porque eu não falei para prejudicar ninguém, não sou um jogador disso. E eu quero muito jogar e quero estar ali com meus companheiros ajudando para dar a vitória para o Santos. É um jogo muito difícil. Espero jogar, espero poder ajudar o Santos como eu sempre quando eu entro no campo eu procuro fazer o meu melhor. Espero que a gente possa conseguir um bom resultado e continuar crescendo cada vez mais no campeonato. O Santos foi muito prejudicado por esse tal Raposo aí. Então, isso eu estou pensando. O cara ainda cumpre suspensão porque reclamou de um lance que foi... Né? Rodrigo Batista Raposo. É o nome todo. Né, que colocaram para apitar. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O Brasil está caprichando em termos de hábito ruim. E essa nova geração, ela é assustadora. Não é que eles sejam... É assustadora. Porque eles são puxa-sacos do Sérgio Corrêa. Eles cumprem ordens. Arrogantes. Não, até aí é legítima defesa, porque os jogadores também torram muito a paciência deles. Então você também tem que tentar se impor. O Godoy era um grande árbitro, era uma mala, arrogante pra caramba. O maior que eu vi. O maior árbitro que eu vi na minha vida, do Cid Vanderlei Bosquilha, ele não deixava nem se aproximar. Então, tudo bem. O cara tem que ter legítima defesa também, que o jogador também não ajuda em nada. Só que eles são muito ruins, puxa-saco, eles cumprem a ordem do Sérgio Corrêa, não a ordem da arbitragem. É tudo saradão, então ele não conhece nada de regra. E se conhece, eles não cumprem, entendeu? Então, quer dizer, não dá. A nova geração é assustadora. Muito ruim, incompetente. E ainda puxa saco, né? Aí é duro. E medíocre, né? Junta tudo isso. Bom, a gente falou do Santos, Gamberini. Beijo pro Rodolfo Gamberini, que daqui a pouquinho vai estar com vocês no jornal, porque hoje é aniversário dele também, afinal de contas. Do Gamberini? Aí... Sim, ó. Saudações cientistas. Saudações cientistas e parabéns. Bom, e já amanhã o Coritiba encara o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Mesmo fora de casa, o Coxa quer surpreender o adversário para fugir do Z4 do Brasileirão. Jogo difícil e um jogo importante, né? Não é porque é contra o líder fora de casa que a gente vai lá já derrotado. Muito pelo contrário, a gente vai para buscar os nossos pontos, para buscar a vitória e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Tem que ter a cabeça forte, mentalmente forte, né? Porque é um jogo muito difícil, mas a gente vai para lá para buscar a vitória, porque só a vitória nos interessa. Então,
A gente jogou muitos jogos de igual para igual, com time grandes, dentro e fora de casa, e a gente vai para mostrar nossa força também fora de casa. Jogo fora de casa, o que muda é só a torcida, o mando de campo, porque joga 11, é uma bola, então todo mundo tem que se dedicar a isso, mentalmente isso, né? Porque fora de casa, o diferencial é a torcida. Claro que lá, como falaram, vai ter 30 mil torcedores, mais ou menos, mas a gente tem que esquecer os torcedores e impor nosso papel dentro de campo. A gente não sabe se você vai jogar na lateral, se vai jogar no meio, tá todo mundo curioso. Você pode contar pra gente já? Não, eu não posso, né? Eu tenho que ficar quietinho e decidir esperar a decisão do Paulo, né? Eu volto nesse jogo depois de quase 2 semanas sem jogar e cheio de vontade. Não vejo a hora de começar o jogo, então qualquer responsabilidade que tenha é transformada em motivação e vontade de vencer. É isso, e já do lado do Palmeiras, a intenção é seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra o Coritiba, o técnico Cuca conta com a volta do Gabriel Jesus e do zagueiro Vitor Hugo, que estavam suspensos na última partida do campeonato. Por outro lado, Cuca terá o desfalque de Cleiton Xavier e Edu Dracena, poupados por desconforto muscular. Osmar Garrafa nos mostra como foi a sexta-feira na academia de futebol. O treinamento de hoje deixou o técnico Cuca muito irritado. E pudemos perceber isso durante a entrevista coletiva. Dá para vocês pararem aí os dois? Estaria o Palmeiras em crise? Estão atrapalhando a entrevista. O real motivo é que a equipe do técnico Cuca perdeu o tradicional rachão. Partida que acontece entre jogadores e comissão técnica na véspera dos jogos do Campeonato Brasileiro. E vocês sabem quem foi o culpado dessa derrota? Eu fui o grande culpado. E eu vi até que teve um lance que você deu uma assistência ali, o time perdeu o gol, você ficou irritado, é isso? Eu fiquei uma vez irritado com eles, mas eles devem ter ficado umas 10 comigo, que eu errei tudo. Descontração à parte, Cuca está preocupado com o jogo de amanhã contra o Coritiba. Tanto isso é verdade que ele evitou falar sobre o confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil. São 8 campeões de Copa do Brasil, então você não tinha quem escolher. O que viesse ia ser duro, como será duro o jogo com o Grêmio, mas isso eu deixo para a semana que vem a gente conversar, né? Hoje o nosso pensamento, e não pode ser diferente, é em relação ao jogo de amanhã. Como a prioridade nesse momento é o Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca está com toda a atenção voltada para a partida de amanhã contra o Coritiba. E para esse compromisso, ele tem problemas. Gabriel está suspenso. Cleiton Xavier e Edu Dracena ficam de fora. Os 2 jogadores foram vetados pelo departamento médico. E o time ainda não está definido. Você sabe que eu não defino o time um dia antes, eu deixo para amanhã. Também tá tranquilo, né? Não tem muito... Eu fico preocupado com 2 caras que eu gosto muito, e aí estou falando de pessoas, o Dracena e o Cleiton Xavier, eles não estão conseguindo jogar, né? O Edu faz tempo, né? Sequência. É uma judiação porque os 2 são jogadores de um nível muito bom, poderiam ser bem úteis ao clube e eles não estão conseguindo jogar. Uma pena, tanto de um lado como de outro. O elenco do Palmeiras, a gente já falou fartamente aqui, talvez só o Atlético tenha unitariamente melhores peças, mas o elenco do Palmeiras está melhor trabalhado, né? O Cuca tem feito um trabalho bem interessante e tudo leva a crer que vai ganhar do Coritiba, até com um certo conforto, porque o Palmeiras desse ano, o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, ele não tem sido irregular. É difícil ele perder, ele tem mantido um bom nível de jogo aqui fora, e contra times menores na arena ele tem passado o rodo, né? Não tem passado, acho que vacilou contra o Atlético Mineiro, né? Que perdeu. Mas o Atlético Mineiro, né? Pois é, mas diferente. Fora isso tem feito. Né? Empatou com o Flamengo também, mas era um jogo de líderes. Esse nível é diferente. Mas num jogo como os jogos menores, quando o Palmeiras muitas vezes tropeçava, não tem sido assim. Ele tem conseguido vencer. Às vezes com dificuldade, às vezes com mais facilidade, mas ele tem conseguido vencer. Eu acho que vai ser igualzinho no jogo de amanhã. E está seguindo a regra de um candidato ao título, né? Porque está vencendo em casa e vencendo fora também. Quer dizer, fora contra adversários difíceis de ser batidos, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians não perdia 34 jogos na arena. Venceu o Atlético Paranaense em Curitiba, que
convenhamos, pouquíssimos clubes nesse Campeonato Brasileiro vão conseguir essa façanha. É o que está fazendo a diferença para o Palmeiras permanecer na liderança, apesar do Flamengo estar ali na cola, né? Mas eu ainda acho, apesar do Flamengo ter crescido e tal, eu acho o Palmeiras pronto, sabe? Eu vejo o Palmeiras pronto. Também, se for apontar um só, é o Palmeiras. Muito bem, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Com a eliminação na Copa do Brasil, o tricolor vai conseguir reagir nesse Campeonato Brasileiro? Não, 80%. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Até domingo no Mesa Redonda Futebol Debate. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. É nóis, até domingo. Tchau.